Rural. E elas deveriam se complementar. Só que o que acontece? Na prática, as polícias muito mais são competidoras do que se ajudam, concorrem. Quando eu me debrucei sobre essa questão e fui convidado para ser secretário de Segurança, eu disse o seguinte, o ideal para mim era unificação. Unificação é uma questão constitucional, mas é constitucional. Ela depende de uma mudança da Constituição. Então, quem vai cuidar do problema não pode ficar pensando em mudar a Constituição, tem que cuidar do dia a dia. Então, eu fiz um programa de integração das polícias. Então, as polícias começaram a conversar, começaram a ter alguma... Mas isto não basta um governo fazer, porque vem o outro... Você tem uma crise, como houve aqui em São Paulo, a crise entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, na questão da reivindicação salarial da Polícia Civil, e você, num ato como aquele... você acabou com 8 anos, 7, 8 anos de um trabalho de integração policial. Eu acho que o sistema nosso está esgotado de segurança pública. Isso que o Petreluz está dizendo, quer dizer, nós temos uma história no Brasil, que não é da República, é do Império, de dividir a atribuição policial em duas instituições. Então, uma polícia faz uma parte, a outra polícia faz outra parte. No mundo inteiro, a mesma polícia ou várias polícias fazem as duas atividades policiais, que é investigação e policiamento ostensivo preventivo. Então, eu costumo dizer que o Brasil tem uma tradição de meias polícias nos estados. Mais do que unificar as polícias, eu acho que o desafio para os governadores, para o próximo governo federal, é levar para o Congresso Nacional o debate do ciclo completo da atividade policial. O que é isso? É a Polícia Civil poder também ser polícia preventiva ostensiva, porque na prática ela é. E a Polícia Militar ser também investigativa. Mas se elas competem, como é que vai ficar isso? Mas ela compete hoje porque a Constituição não permite elas fazer a atividade da outra, e elas fazem mesmo sem autorização. Aí vem a competição. Por isso que o ciclo completo é fundamental. Mas, Benedito Mariano... Não, eu sou a favor do ciclo completo. Pelo seguinte, porque aí você vai tornar essa competição... É uma competição plenamente justificada, porque todo mundo vai ter atribuição para tudo, e aí vai acontecer um caso, quem vai investigar? Mas no mundo inteiro acontece isso. Eu que quero, no mundo inteiro você não tem superposição. Não, mas tem polícia de ciclo completo, não é superposição. Pode ter polícias menores que cuidam de um determinado tema, mas você não pode ter duas polícias gigantes. Por exemplo, no nosso caso, Polícia Militar de São Paulo, por isso hoje, que eu acho que a unificação é difícil. Deve ter 90 mil 90 pessoas, mil policiais militares e 35 mil... 40 mil policiais civis por aí. Você não pode deixar essa massa de 130 mil pessoas sem ter complementariedade. Quer dizer, o que um faz, o outro não tem que repetir. O que tem que fazer é acabar com essa história de ter duas polícias. Eu sempre fui favorável. Mas aí é que tá. Mas o senhor mesmo acaba de dizer que acabar isso tem que ter uma PEC, tem que mudar a Constituição. Isso demanda um tempo. Demanda. E a segurança pública, como é que fica? Por isso, vai ficar esperando? Então, nesse sentido, a indagação não é mais fácil trabalhar aquilo que existe do que com as duas polícias, no sentido de integração, do que ficar esperando a mudança? Deixa eu só justificar uma coisa. Hoje não tem integração nem na inteligência, na informação. As polícias, por exemplo, enquanto são divididas, poderia ter um núcleo de integração para atuar contra o crime organizado, que sem inteligência policial não atua. Mas elas confiam, uma confia na outra? Olha, isso... Existe isso? Não, você sorriu. Por que sorriu? Porque as pessoas se separam. Quando elas se separam, não convivem, elas começam a desconfiar uma das outras. Isso é sociológico, meu Deus do céu. Agora, deixa eu só explicar uma coisa, Maria Lídia. Eu não estou falando aqui como secretário de Segurança. Eu, enquanto secretário de Segurança, nunca falei em unificação. Por quê? Porque é um tema acadêmico. E eu tinha que cuidar do dia a dia. Então, vamos fazer as polícias trabalharem juntos. Integração. Hoje nós estamos falando, você me propôs uma reflexão. Uma reflexão, como nós deveríamos fazer. Mas não tenho a menor dúvida que tem que unificar. E não é contraditório, Mariano, pelo seguinte, você fazer o ciclo completo nas duas, as duas vão investigar a mesma coisa. Vai ser uma dispersão de recursos num país que não tem fartura de recursos na área pública. A gente sabe. Então, nós temos que ter o que eu estou dizendo, Petreluz, é que na prática, nos últimos 30 anos, no Brasil inteiro, não é só em São Paulo, as polícias já realizam o ciclo completo, mas disputando
entre si. Pela divisão, pela porque divisão, existe as duas hoje, polícias. Exatamente. A Polícia Militar investiga, a Polícia Civil tem unidades tão ostensiva como tem a Polícia Militar. Então, por que não cria um sistema? O Zé Afonso, o seu antecessor, também pensava no ciclo completo. Hoje, alguns setores das polícias, inclusive da Polícia Militar e Civil, que já tem uma abertura para debater o ciclo completo da atividade policial. É um debate difícil? É difícil. Enquanto não acontece o ciclo completo, tem que integrar não só as duas polícias, mas integrar os municípios. Agora, eu queria feliz que for secretário da Segurança e tiver duas polícias com o ciclo completo. Porque sabe, Maria Lídia, deixa eu te explicar uma coisa. Se o cabo da PM de Nhandeara brigar com o investigador de polícia de Nhandeara e os dois fizerem uma guerra, e você sair procurando quem no estado de São Paulo é a autoridade mais próxima, que é chefe dos dois, é o secretário de Segurança. Não existe intermediários. Então, o que acontece? Se você ainda pegar essas duas polícias e disser para elas o seguinte, olha, vocês podem fazer tudo o que vocês quiserem, investiguem, façam um policiamento ostensivo, façam aqueles grupos para atuar em crises, vai chegar, quando tiver uma crise daquelas, de tem alguém lá mantido refém pelos bandidos, vão chegar os dois grupos policiais, um querendo pegar. Mas aqui, nós estamos falando, no Amazonas, o sargento já faz, há municípios, por exemplo, no Amazonas, em que o chefe da Polícia Judiciária é o sargento da Polícia Militar. Mas é porque lá não tem Polícia Civil. Existe lá Polícia Civil. Na realidade, na prática não existe. Nós estamos falando de São Paulo, que tem uma Polícia Civil grande, uma Polícia Militar grande. Fazer isso, me desculpa a insistência, mas partindo da realidade que nós estamos, melhor Mariano, que a unificação. Olha, a população tem uma percepção, né, da presença da polícia. A polícia tem uma imagem para o cidadão. Eu quero ouvir de vocês agora, assim, e essa imagem, a quantas anda para o cidadão comum que tem sensação de insegurança? Por todo o noticiário, por tudo que acontece, pelo que ele mesmo próprio vê ou vivencia. Então, nesse sentido, o cidadão confia na polícia, ele se sente seguro com a maneira como a polícia se faz presente? Eu acho que não e nunca vai ficar. Nunca? Nunca vai ficar. Por que isso é inexequível? Não conheço polícia no mundo que seja essa visão, a polícia é ótima e tal, não sei o quê. Qualquer lugar, você vai na Inglaterra, onde se falava tanto que a polícia é isso, aquilo. Até no outro dia eu estava ouvindo aquela música linda do Caetano, London, London, ele trata desse tema, ele fala, olha, é um policial, as pessoas vão, ele é tão simpático com as pessoas, mas mesmo lá tem problema que não acaba mais e tal. Porque, e você vai perguntar, por exemplo, tem uma coisa meio sociológica aí, quer dizer, por que a polícia, ela é meio, eu dizia quando eu era secretário que a polícia é meio geni, né? A gente adora jogar coisa na polícia quando não precisa dela. E isso é meio assim, espalhado. Quer dizer, a polícia é o que é o mais próximo, o que tem maior evidência para o cidadão, como um mecanismo de proteção também. Se você pegar na cultura... Para o cidadão é a proteção. Mas ele confia nessa proteção? Só quando ele está com medo. Eu acho que ela é a proteção. Mas as pessoas não estão com medo? Mas as pessoas não estão com medo? Elas se sentem protegidas? Não, mas... Olha, os prédios com aquelas grades, as janelas, nas pequenas cidades, nas praias, mudou o perfil, Maria Lídia, os muros subiram. Eu diria que quer dizer, isso é reflexo, isso quer dizer o quê? Medo. Eu diria o seguinte... As pessoas não estão se sentindo protegidas. Nós não chegamos no patamar ideal de ter uma polícia que faça uma repressão qualificada. O que é repressão qualificada? Dirigida ao crime organizado. Combater o grande crime com eficiência. Para isso precisa ter um sistema de inteligência policial, vinculando os órgãos da União com o Estado. Hoje pouco se fala a Polícia Federal com a Polícia Estadual. Tem que ter uma integração de inteligência. E segundo, ampliar a prevenção. É um erro achar que a prevenção não inibe crime. Coíbe e inibe crime. A boa prevenção, o policiamento preventivo permanente que dá a sensação de segurança.